Olá, tudo bem? Aqui é o Vitor e hoje a gente vai falar sobre qual opção vender, né? Seja na venda coberta ou na venda de put. Hoje eu vou dar alguns critérios para que você possa usar, né, para definir qual opção você vai querer vender quando você estiver fazendo a venda coberta ou quando você for vender puts para assumir ações para sua carteira. Essa é uma pergunta que eu recebo muito, né? As pessoas, toda vez que eu abro uma caixinha lá no meu Instagram, o @igoeducação, sempre tem essa pergunta, né? Qual você escolhe para fazer venda coberta? Ou qual put você escolhe quando você vai fazer venda de put, né? Então resolvi fazer um vídeo para responder essa dúvida e dar alguns critérios aí para vocês escolherem as calls e as puts para vender. E lógico que antes de começar esse vídeo eu já queria te convidar para fazer parte lá do canal do Telegram da Eagle, né? É gratuito, de vez em quando eu coloco algum conteúdo grátis lá e o mais legal, né? Tem um grupo de bate-papo onde a galera troca ideia lá sobre ações, opções, investimento, economia, enfim, o que está rolando no mundo dos investimentos. E é gratuito também para entrar no grupo, tem muita troca de informação, muita colaboração lá dentro do grupo. Então, eu recomendo bastante que vocês entrem lá e basta clicar aqui no link no primeiro comentário desse vídeo. E hoje você vai achar um link diferente aqui no primeiro comentário também, que é o link da loja Zaltor, tá? São as lojas que fabricam essas camisetas aqui que você está me vendo usar agora nos vídeos daqui para frente, beleza? Então clica lá e confere a lojinha, tem muita estampa legal lá para vocês escolherem e a camiseta é muito boa, é de fabricação da própria Reserva, né? Eles que fabricam a camiseta e mandam entregar na sua casa. Bom, agora vamos direto, né, para o conteúdo do vídeo, né? Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você já conhece venda coberta e venda de puts também, né? São duas operações muito legais de fazer, que rentabilizam o seu patrimônio, diminuem o risco de uma carteira de investimentos, né? E se você não conhece essas operações ainda, eu vou deixar links aqui na descrição com vídeos em que eu explico cada uma delas de maneira mais aprofundada, tá? Então aqui desse vídeo eu não vou explicar muito o que são as operações, porque já tem esses outros vídeos que os links vão estar aqui para você assistir. Nesse vídeo eu vou falar só como escolher qual call vender e qual put vender, né? Então assim, idealmente, né, quando você pensa em vender uma put para assumir ações ou vender uma call para entregar as ações, né, no caso da venda coberta, idealmente a melhor put para vender é aquela que tem o strike no preço que você toparia assumir a ação, tá? Então, digamos assim, se você vê Petrobras hoje a R$20 e você acha que não está num preço bom para comprar, mas se a R$18 você tiraria o dinheiro da renda fixa e compraria a Petrobras, esse é o momento ideal para você pegar e vender uma put do 18, tá? Porque aí você é remunerado enquanto espera a ação chegar no preço que você já compraria aquela ação. Bom, e o raciocínio análogo, né, vale também para venda coberta, né? Se você está lá com Petrobras a R$20, por exemplo, e você pensa, poxa, quando chegar a 22 eu vendo, você pode vender uma call do 22, né? E aí esperar ser remunerado enquanto espera a ação subir, né? E entrega ela a 22 lá quando você for exercido. Então esse é o cenário ideal, tá? Você tem uma opinião sobre o preço do ativo, você sabe o preço em que você quer assumir a ação, você sabe o preço em que você quer entregar a ação, tá? Se você tem isso na cabeça, cara, não precisa olhar nenhum outro critério. Você vai fazer isso, né? Vender as puts no preço que você quer assumir a ação, vender as calls no preço que você quer entregar a ação. O problema é que nem sempre as ações que a gente está de olho, tanto para comprar quanto para vender, estão perto das condições que a gente precisa, né? Então, se você só compraria Petrobras, por exemplo, a R$10, poxa, está muito longe de 10, então você não consegue vender uma put. Se você só entregaria Petrobras lá a R$35, não vai ter uma call, né, com um prêmio suficiente para você vender e ficar remunerando essa posição. Ela já tem que estar mais ou menos perto, né, pelo menos uns 20% ali de distância do preço em que você quer assumir ou entregar. Então tem alguns critérios adicionais que você pode usar, né? Se você quiser vender as calls, mesmo que você não tenha exatamente esse preço de assunção ou o preço em que você topa entregar a ação.
E essas dicas aqui, esses critérios vão servir também se você não sabe, né? Se você não tem essa avaliação de empresas, né, tão dentro de ti. E se você não sabe dizer se Petrobras a 20 é caro ou barato, mas mesmo assim você quer receber a taxa, porque você sabe, né, que vendendo puts e vendendo calls no longo prazo, isso vai ser melhor do que simplesmente ter as ações, né? Você fica sendo remunerado para assumir posições em momentos mais vantajosos. No caso, assumir ações depois de grandes quedas e entregar ações depois de grandes altas, né? Isso costuma funcionar. Então vamos lá, nesse vídeo eu vou falar sobre 3 critérios, beleza? E é lógico, né, que o último critério é o melhor de todos, porque a gente deixa o melhor sempre para o final. Então vamos lá, o critério número 1 é a taxa, tá? Tem muita gente que olha para esse critério. E como que é o critério da taxa? Funcionaria, por exemplo, como você determinar uma taxa fixa que você quer receber nas vendas de put e nas vendas de call. Então, por exemplo, o cidadão pensa assim, cara, quando eu for vender uma put, eu quero receber 1% do valor que eu estou colocando em risco ali para assumir aquelas ações. E quando eu for vender uma call, eu quero receber 1% daquele patrimônio em ações que eu estou empenhando na venda coberta. Como o cara já sabe que a taxa que ele quer é 1%, por exemplo, tá? E essa taxa eu pensei aqui agora, arbitrei, fica fácil dele decidir qual opção ele vai vender. E aí nos meses que tiver mais volatilidade, ele vai conseguir vender uma call, por exemplo, mais longe do preço de mercado e uma put também mais longe do preço de mercado daquela ação. Já nos meses menos voláteis, quando tiver menos incerteza, ele vai vender uma call mais perto do preço de mercado e uma put também mais perto do preço de mercado, porque as opções vão estar mais baratas por causa da volatilidade menor. Mas esse cidadão, essa pessoa, ele não está ligando muito para a distância, né, do preço de mercado para o strike que ele escolheu, ele está ligando mais para a taxa que ele definiu lá no início, né, para ele conseguir se planejar e receber sempre uma taxa fixa ali. É importante lembrar que mesmo que você defina que quer receber 1% lá nas vendas de call e venda de put, essa não é a rentabilidade da sua carteira, tudo bem? Por quê? Primeiro, porque você não vai fazer venda de call sobre toda a sua carteira de ações, nem venda de put sobre toda a sua carteira que está lá em renda fixa, tá? Porque senão você fica sem muita flexibilidade. Então você vai fazer venda de put sobre um pedaço da sua renda fixa e venda de call sobre um pedaço da sua carteira de ações. Além disso, vai ter momentos em que não vai ser oportuno fazer venda coberta, por exemplo, né? Momentos de grandes quedas no mercado, né? Porque mesmo que você faça longe do preço de mercado, ainda estaria abaixo do seu preço de aquisição daquela ação. Então, se acontecer da ação voltar, você acaba entregando ela com prejuízo. A mesma coisa vale para as puts, né? Às vezes o mercado está lá num topo histórico e você não quer vender puts ainda porque você quer esperar uma correção, né? Você acha que está tudo muito caro, então não faz sentido vender puts para assumir ações naqueles momentos. Então, cuidado ao fazer inferências de que a venda coberta dá 2% ao mês garantido, tal. Isso não existe em renda variável, tudo bem? Tudo tem um risco e vai ter meses que vai dar bom, vai dar muito mais de 2%, porque você vai ser exercido lá em cima, vai ter recebido um bom prêmio, a vol vai estar alta, mas vai ter meses ruins também, que você compra a ação, faz a venda coberta e a ação despenca, tudo bem? Então, não dá para assumir uma rentabilidade fixa para instrumentos de renda variável. Bom, mas isso foi só uma ressalva no meio do vídeo. O primeiro critério é a taxa, tá? E agora a gente vai falar sobre o segundo critério. O segundo critério é a distância do strike para o preço de mercado, tudo bem? Então tem gente que fala assim, olha, eu só vendo calls 15% acima do preço do mercado. Por quê? Porque essa pessoa sabe que para ele entregar a ação, né, para essa pessoa entregar a ação vai ter que disparar muito. Então ele já vai entregar depois de uma grande alta, tudo bem? Então a pessoa, ao invés de definir a taxa, define um percentual acima do preço de mercado. Por exemplo, Petrobras a R$20, né, que é o exemplo que eu sempre uso, bem genérico, né? O cara vai vender a call do 23, porque está 15% acima do 20. Beleza? Que é o preço da ação hoje. Então a pessoa define isso. Algumas vendem 15% acima, algumas vendem 10%, algumas vendem 20%, algumas vendem 5% acima. Depende, tudo bem? Mas é um jeito de definir qual opção você vai vender. Se você já tem isso na cabeça, olha, eu sempre vendo a call que está 5% acima do preço de mercado, né? Com o strike 5% acima do preço de mercado, fica fácil definir, a pessoa nem pensa mais.
Na hora que chega a hora de vender a call, ela vai lá, vê qual que está 10% acima do preço de mercado e vende. Nessa configuração, a taxa que essa pessoa recebe varia mês a mês, né? Porque no mês que estiver mais volátil, ela recebe uma taxa melhor, no mês que estiver menos volátil, ela recebe uma taxa um pouquinho pior. Mas ela sabe que sempre que ela tiver que entregar as ações dela, ou sempre que ela tiver que assumir as ações dela, é porque a ação se movimentou bruscamente para um dos dois lados. E aí seria, em teoria, pelo menos, né, um momento mais favorável para ela estar assumindo ações, no caso de venda de put, ou entregando as ações, no caso de venda de calls. E a gente falou de dois critérios, né? A taxa e a distância do strike para o preço de mercado. E agora vamos falar do terceiro critério. O terceiro critério é para quem gosta de trabalhar com probabilidades, tudo bem? Nas opções existe uma grega, né, que se chama delta, que ela é um medidor de performance da opção com relação à ação. Ou seja, uma opção com delta de 0,50 significa que se a ação subir R$1, aquela opção sobe 50 centavos, beleza? Então isso aqui é o delta, para isso que ele serve. Mas o delta, ele pode ser uma aproximação também da probabilidade daquela opção dar exercício, né? Daquela opção terminar aquele vencimento dentro do dinheiro. Ah, Vitor, é a mesma coisa o delta e a probabilidade de exercício? Não, não é a mesma coisa, tudo bem? Mas para o mês corrente, né? Aquele mês que está mais próximo de vencer, e principalmente para as ações que têm uma volatilidade um pouco menor, esse delta é uma aproximação muito boa da probabilidade de exercício. Então, você pode usar esse delta como proxy da probabilidade daquela opção dar exercício. Então, ao invés de definir a taxa ou a distância do strike para o preço de mercado, você pode definir a probabilidade que você quer ter de entregar uma ação na venda coberta ou de assumir uma ação na venda de puts. Então, digamos que você quer passar pelo exercício poucas vezes no ano. Você pode sempre vender uma opção com delta 10, por exemplo, que é uma opção que tem 10% de chance de dar exercício. Então você venderia uma call delta 10 e uma put delta menos 10, beleza? No caso, então, você vai ter 10% de chance de assumir a ação numa grande queda, tá? Ou 10% de chance de entregar a ação depois de uma grande alta. Se você escolhe um delta menorzinho, tipo 10%, por exemplo, você vai passar menos vezes pelo exercício. E quando você passar pelo exercício, é porque a ação fez um grande movimento, né? Afinal, ela só faz um movimento dessa magnitude mais ou menos 10% das vezes. Ou seja, 9 em cada 10 meses você não vai ser exercido, vai pegar a taxa, botar no bolso, e aí uma vez a cada 10 você vai ser exercido. E você pode escolher outros deltas também, tá? Você pode escolher um delta 30, um delta 5, um delta 50, que seria a opção na linha do dinheiro. Você pode brincar com esse delta a depender de qual probabilidade você aceita de tomar um exercício, né? De ser exercido naquelas ações que você tem ou para assumir ações no caso de você ter renda fixa. E eu gravei um vídeo uma vez mostrando uma venda coberta que tinha 80% de chance de dar lucro, tá? Foi bem legal, gravei mostrando a tela do meu computador, muito interessante. É um vídeo bastante assistido aqui do canal. Então eu vou te recomendar que você vá para esse vídeo agora. Basta você clicar nesse vídeo aqui que está aparecendo, nesse quadradinho, e você vai acabar assistindo esse vídeo. É bem legal, recomendo bastante, beleza? Foi um prazer gravar esse vídeo para você. Grande abraço.